Queridos irmãos, estamos aqui novamente para estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e pertencemos aqui à Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, na cidade de Londrina, no Paraná. E com alegria estamos novamente para estudar uma lição preciosíssima. E esta nossa lição de hoje, que é a lição de número 9, que ela tem por título As Histórias e as Poesias Falam ao Coração. Ela é uma lição que vai mexer com as nossas emoções, porque vamos estudar aqui alguns livros preciosos que emocionam, como o livro de Salmos, Provérbios, e é uma lição riquíssima. Acredito que todos iremos aprender. E a nossa lição traz como título, o texto áureo, o Salmo 119, o versículo 107, conhecidíssimo, né? Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aliás, o Salmo 119 é um salmo, um dos mais bonitos do livro de Salmos, na minha opinião. Verdade prática traz a seguinte realidade: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato destas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Que maravilha podermos constatar que essa leitura destes textos trazem para o nosso coração tanto a fé como a esperança, algo que nós estamos precisando com urgência em nossos dias. Os textos que embasam a nossa lição é a leitura bíblica em classe, é Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao 25, e o Salmo 119, do 105 ao 108. Nós não vamos ler, porque acreditamos que todos vocês já leram em casa. Então, vamos ler a nossa introdução. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se da literatura chamada narrativa, que vai contando, vai narrando os fatos. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar o quê? Sentimentos, vai trabalhar com as nossas emoções. Em vista disso, na lição de hoje, nós estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Isto é que é precioso, independente da linguagem, da maneira como se expressa, seja na narrativa, como os livros históricos, ou aqui nesses livros poéticos, uma linguagem mais lírica, totalmente diferente, poética, vai mexer conosco e vai nos ensinar e vai trabalhar com a nossa fé da mesma maneira. Então vamos lá. As histórias do Antigo Testamento. Que coisa maravilhosa. Vamos falar agora sobre os livros históricos. Eu gosto demais de história, porque história você vai se reportando àquela época, aquela fase, o que aconteceu, então você vai transportando a imaginação para aquele período e a gente aprende coisas lindas. O livro de Josué, ele recebe o nome do novo líder do povo de Israel depois da morte de Moisés. É provável que o próprio Josué o tenha escrito. Em Josué capítulo 1, no versículo 11, já declara um grande ensino, que era entrar e possuir a terra, que o Senhor havia dado para eles. Assim devemos nós também nos apossar daquilo que o Senhor nos dá. Na conquista e na posse da terra prometida, nós notamos que a vida espiritual ela é feita do quê? De muita luta, mas sempre podendo contar com Deus.
Deus está sempre conosco. Assim como os israelitas entrando ali, né, na nova terra, eles tiveram que eliminar os cananeus, né, um povo perverso, para poderem possuir a terra que Deus havia prometido. Assim nós também tomamos posse da nossa herança espiritual, suplantando tudo aquilo que é mal na nossa vida. Então a gente vê que a vida com Deus é uma vida, não é uma vida de mar de rosas, mas uma vida de lutas. Mas podemos contar com a ajuda do Senhor em todo o tempo para vencermos as lutas e as batalhas. Josué, no capítulo 21 e o versículo 45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus provou a sua fidelidade ao cumprir cada promessa feita ao povo de Israel. A sua palavra realiza-se de acordo com o seu tempo e não com o nosso. À medida que o tempo vai passando, as promessas, aquilo que Deus anunciou, ela vai se cumprindo no tempo devido, tempo dele, não nosso. As histórias dos juízes. Não conhecemos com certeza o autor desse livro. A tradição o atribui a Samuel, o profeta. O capítulo 17, no versículo 6, diz o seguinte: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. A Bíblia apresenta não somente as vitórias do povo de Deus, mas também os seus fracassos, que servem de exemplo e de conselho para todos nós. Haja vista aqui nesse livro a história conhecidíssima e que a gente conta muito, as crianças gostam de ouvir, que era a história de Sansão. Durante essa época em que a vida espiritual da nação havia descido a um nível muito baixo, ocorreram 7 invasões dos inimigos de Israel. Para dirigir o povo durante o período de crise da nação, né, nesse período que eles estavam em baixa espiritual, Deus levanta 15 líderes dentre as várias tribos e eram os juízes. Entre eles destacam-se Eli e Samuel. Em 2 Timóteo 2,13 diz o seguinte: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo o povo estando em baixa, como esse livro de Juízes mostra, uma baixa espiritual de infidelidade a Deus, Deus permaneceu fiel. Como Deus é maravilhoso e cuida do seu povo. As histórias dos reis. Segundo a tradição, a autoria desse livro possivelmente seja Jeremias ou um grupo de profetas. O livro inicia com a velhice de Davi e a ascensão do seu filho Salomão ao trono. Logo após a sua morte, a morte de Salomão, o seu filho Roboão assume e por sua má conduta o reino se divide. Um triste episódio esse desse rompimento. Aqui aparece o ministério de Elias e Eliseu. Ambos os reinos teceram o seu caminho ao longo dos reinados de governantes corruptos e idólatras, apesar da clara advertência dos profetas que clamaram e chamavam a nação de volta para Deus. Durante 130 anos, Israel sofreu uma sucessão de governantes ímpios até ser conquistada pelos assírios e ter seu povo levado cativo em 722 a.C. Durante todo esse período de trevas, a Bíblia menciona 30 profetas que proclamaram a mensagem de Deus às nações
e aos seus líderes. Quer dizer, Deus sempre chamando a atenção, usando seus profetas, usando líderes para alertar o povo. Mesmo em meio a situações terríveis, Deus terá a sua minoria fiel, o seu remanescente. Ele anseia por homens e mulheres corajosos que proclamem a sua verdade. 2 Reis 19:31 diz assim: porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Deus sempre preservando e cuidando. O segundo ponto, os livros poéticos e os livros de sabedoria do Antigo Testamento, chamados livros sapienciais e proféticos. Eu englobei todos os livros, né? Eclesiastes, Provérbios e Jó, Salmos e Cantares de Salomão. Eu fiz uma narrativa que eu englobei todos esses livros. Os livros poéticos são os que mais têm movido o coração dos homens, principalmente o livro de Salmos, que é uma linguagem maravilhosa, consoladora, expressa um amor de Deus de uma maneira espetacular. Eles expressam as dúvidas, os temores, as alegrias, as dores, os sofrimentos, as aspirações da alma em todos os tempos. Em Jó, nós temos a morte da vontade própria. Nos Salmos, a vida ressurreta e o princípio da adoração a Deus. Em Provérbios, nós temos as leis dos céus para o nosso viver na terra, segundo o Dr. Arnold. Em Eclesiastes, vemos a incapacidade do mundo para satisfazer a alma humana. Em Cantares, a satisfação da alma do seu amado. O livro de Jó demonstra a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé. Ele é um tratado teológico sobre sofrimento e soberania divina e um retrato da fé persistente. Que livro espetacular! Em Salmos, nós vemos, por intermédio da poesia, expressar o louvor, a adoração e a confissão a Deus. Salmos são cânticos de louvor a Deus como nosso Criador, nosso Provedor, nosso Redentor. O louvor consiste em reconhecer, apreciar e expressar a grandeza de Deus. Provérbios ensina a pessoa a alcançar a sabedoria, a disciplina e uma vida prudente e a fazer o que é correto, justo e digno. Eu sempre digo para pessoas as quais estão iniciando a leitura da Bíblia, leia um pouquinho o livro de Provérbios, 2, 3, 4 versículos por dia. Você vai aprender coisas maravilhosas para o seu dia a dia. Ensina a aplicar a sabedoria divina à vida cotidiana e fornecer instrução moral. É um livro de sábios ditados, um texto que tem a finalidade de ensinar as pessoas a viver com retidão. Eclesiastes. Aqui, Salomão ensinou que as pessoas não encontrarão significado na vida por meio de conhecimento, de dinheiro, de prazer, porque conhecimento ele tinha e muito, né? Prazer no trabalho ou na popularidade. A verdadeira satisfação vem do conhecimento de que Deus, de que o que estamos fazendo, se é realmente parte do propósito que Deus tem para a nossa vida. E isso sim vai nos trazer uma satisfação, não é? Dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Realmente aquilo que nós estamos fazendo é do agrado de Deus? É um livro que ele pode nos ajudar a nos achegarmos ao Senhor
e não sermos dominados pela obsessão de obter poder, aprovação e dinheiro. Tem o propósito de poupar as gerações futuras de amargura, de aprender pela própria experiência, pela própria dor, e que a vida longe de Deus, ela não tem sentido algum. Está aí o livro de Eclesiastes. Cantares tem como propósito cantar o amor entre o noivo, o rei Salomão, e a noiva, a Sulamita, reafirmar a santidade do casamento e descrever o amor de Deus por seu povo. Uma mensagem ao coração. Eu achei lindo esse terceiro ponto da nossa lição. Uma mensagem de soberania. A soberania de Deus é uma das, talvez, lições mais difíceis de aprendermos. Aqui, a nossa revista traça uma trajetória ao longo da história do povo de Israel, começando na travessia do Rio Jordão, quando Josué conduz o povo à terra prometida, até quando o povo volta para a sua terra após os 70 anos lá no cativeiro babilônico. Apesar de todos os percalços, os massacres, as lutas, Deus preservou o seu povo. Achei lindo esse texto aqui e resolvi colocar. Esdras capítulo 9, versículo 13. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, olha o reconhecimento, e da nossa grande culpa, ainda tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como esse. Olha o reconhecimento, que coisa maravilhosa. Esdras reconheceu que o amor e a misericórdia de Deus haviam poupado a nação. Tudo seguia um propósito de Deus, nada escapava ao seu controle. Atos, capítulo 13, 17 a 23, diz que da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Somos muito valiosos para Deus, tão valiosos que Ele enviou seu único Filho para morrer por nós, a fim de nos possibilitar a eternidade com Ele. Glórias a Deus. Uma mensagem de sabedoria. Muito pertinente nesse tópico da lição, a abordagem sobre sabedoria. Nós encontramos muitas vezes pessoas inteligentíssimas, de um raciocínio rápido, mas infelizmente poucas, bem poucas pessoas sábias. E como diz Jó, capítulo 28 e o versículo 28, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a lição apresenta uma lista de conselhos para a vida prática, para serem usados no nosso cotidiano. Obviamente, todos eles só poderão ser seguidos se nós temermos ao Senhor e se nós desejamos de coração fazer a sua vontade. O livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O nosso coração, a sede dos nossos sentimentos e desejos, ele dita como nós viveremos. Se os nossos desejos estiverem de acordo com os propósitos de Deus, permaneceremos no caminho certo. E o terceiro diz o seguinte, uma mensagem de adoração. Aqui nós temos um enfoque voltado para o livro de Salmos e o seu conteúdo na área das emoções. Conforme estava o autor, o estado de espírito dele, assim ele se expressava.
sentindo medo, insegurança, angústia, alegria ou se sentindo seguro. O Salmo 119, que é o maior capítulo da Bíblia, com seus 176 versículos, traz assim muita mensagem sobre guardar os mandamentos de Deus. O versículo 105 diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um modo de demonstrar o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor é obedecendo a sua palavra. E para obedecer a sua palavra, nós precisamos o quê? Conhecer, precisamos nos debruçar, como aqui está, né? Colocar o nosso coração naquele conhecimento que Deus nos dá através da sua palavra. E a nossa revista, ela conclui essa lição dizendo o seguinte: a experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para o quê? Para a soberania divina, porque Deus já sabia o antes e o depois. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada em nosso viver diário, no nosso cotidiano. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo, como está em Provérbios 17, 22. Essa lição é de uma preciosidade tremenda e eu espero que todos os irmãos possam aproveitá-la ao máximo. Sempre dizemos aqui que nós temos como fonte de pesquisa as nossas Bíblias de estudo, também usamos livros da ETAD, usamos as próprias revistas nossas passadas, recorremos a elas, também o comentário devocional da Bíblia, que sempre usamos, e todos esses recursos que nós temos podem tanto ajudar a nós como professores, como aos alunos, porque todos têm acesso a essa literatura. Desejamos uma excelente aula a todos os irmãos.